Olá, eu sou a professora Thalia Lago e hoje no Liberal na Escola nós vamos falar sobre literatura e sala de aula. E a minha conversa hoje é diretamente com você, professor, e a forma com que você tem trabalhado a literatura dentro da sua sala de aula. E para nós iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de saber se você, professor, tem na sua mente qual seria o conceito de literatura. Para nosso diálogo ser um diálogo fluido, hoje nós vamos trabalhar com o conceito que Gonzalez, 2011, traz sobre literatura, em que diz que a literatura são as manifestações artísticas ou as decodificações da língua em forma escrita, como os poemas, as músicas, muitas vezes, são caracterizados como manifestações artísticas e assim podem ser considerados como literatura. E outra pergunta que eu gostaria de fazer a você, professor, seria onde nós encontramos a literatura? Hoje em dia, nós estamos rodeados de literaturas. As músicas, os poemas, as literaturas de cordéis são exemplos de literaturas nos nossos dias de hoje. E eu gostaria de perguntar a você, professor, já que nós estamos rodeados dessas literaturas, como as músicas, os poemas, as literaturas de cordéis, como que você, professor, tem levado essa literatura para a sala de aula? Ou até mesmo se essa literatura ela faz parte, muitas vezes, do seu componente curricular. Hoje nós percebemos que grande parte dos componentes curriculares dão privilégio muito mais aos conteúdos de linguística e gramática e esquecem muitas vezes da literatura. E quando a literatura compõe esse componente curricular, muitas vezes ela é usada como base para se aprender os conteúdos gramaticais, muitas vezes, e os conteúdos linguísticos. Dificilmente, quando eu e você levamos o texto literário para a sala de aula, é pelo mero prazer do nosso aluno, de forma que esse venha se envolver com o texto literário e aprender realmente de forma prazerosa. Nós acabamos fazendo com que o nosso aluno ele se afaste da literatura, muitas vezes, pela forma como nós apresentamos o texto literário ao nosso aluno. É por isso que hoje nós vamos falar sobre literatura e sala de aula, para que eu e você, professor, possamos entender melhor como levar a literatura para a sala de aula e fazer com que os nossos alunos eles sintam o prazer pela leitura e que eles queiram buscar também textos literários. Nós sabemos que a literatura traz enormes benefícios para os indivíduos e nós não podemos deixar de lado a literatura, pois ela ajuda o indivíduo a desenvolver inúmeras competências. E em vez de eu e você, professor, levarmos a literatura para que nossos alunos eles aprendam os conteúdos gramaticais, é mais fácil com que nós deixemos os nossos alunos apreciarem a literatura e assim aprender de forma mais clara, de forma mais simples, muitas vezes, em que eles vão perceber como que o texto literário, muitas vezes, pode mudar a vida do nosso aluno, como que o texto literário pode motivar os nossos alunos a ser um aluno mais ativo dentro de sala de aula, para que o nosso aluno também, ele seja um aluno que tenha não só o ampliamento do seu vocabulário, mas também que ele tenha o gosto pela leitura. Nós costumamos dizer que a literatura ela é a chave, muitas vezes, para futuros leitores. Nós percebemos que a nossa sociedade é uma sociedade que tem lido pouco. Claro que nós lemos muito, nós lemos inúmeras mensagens todos os dias, nós costumamos receber inúmeras mensagens e assim nós estamos lendo. Mas o que é que nós estamos lendo? Porque ler por ler, muitas vezes, não traz nenhum aprendizado muitas vezes para nós enquanto indivíduos. Mas e a literatura? A literatura ela tem um papel importante no aprendizado, tanto que ela deve fazer parte dos nossos componentes curriculares. E é aí que eu pergunto para você, professor, qual é a relação dos alunos com a literatura? A forma como você, professor, leva a literatura para dentro da sua sala de aula, diretamente ligada como os seus alunos vão receber essa literatura e até mesmo como que eles vão sentir o gosto ou o prazer pelos textos literários.
os nossos alunos, dificilmente eles têm uma relação com os textos literários, muitas vezes fora da escola. Então, cabe à escola, muitas vezes, proporcionar ao aluno ter essa relação com os textos literários, pois nós sabemos que os nossos alunos, eles têm grande capacidade, grandes habilidades a serem desenvolvidas, mas muitas vezes essas habilidades não são desenvolvidas porque nós não sabemos como trabalhar ou muitas vezes não levamos para a sala de aula elementos que aguçem a curiosidade dos nossos alunos. E a literatura, ela tem esse papel. Ela pode fazer com que a curiosidade do nosso aluno, ela seja aguçada. Ela pode fazer com que o nosso aluno, ele sinta prazer por buscar um conhecimento em determinado conteúdo. A literatura e a história, por exemplo, elas estão diretamente ligadas. O nosso aluno, se ele for estudar o movimento literário, ele vai ver que os movimentos literários, eles sofreram influência da época em que nós estávamos vivendo. Dependendo do período da história, os textos literários, eles vão se reportar a esse momento. Grande parte dos textos literários, muitas vezes, são usados para fazer críticas à sociedade. Então, se o nosso aluno ele for pegar um texto literário, ele vai começar a ter que estudar também o período em que aquela literatura foi escrita, pois só assim, muitas vezes, ele vai conseguir compreender o que aquela literatura conseguiu dizer, o que aquele texto literário queria repassar ou queria transmitir. Nós sabemos que os textos literários, eles são infinitos, tanto em forma de música, poesia, poemas, literaturas de cordéis. E esses textos, eles podem ser usados para aguçar a curiosidade do nosso aluno, de forma que eles venham também se envolver dentro desses textos, pois muitas vezes os textos literários, eles podem estar relacionados com o cotidiano dos nossos alunos, e assim os nossos alunos eles vão se envolver e querer saber mais e a sentir gosto. Nós sabemos também que a literatura, ela traz muitas vezes a manifestação de sentimento aos nossos alunos. Então isso é muito importante também. Quantos dos nossos alunos não são tímidos ou inibidos dentro de sala de aula? E através da literatura, esse aluno ele consegue muitas vezes se encontrar dentro do texto literário, um personagem muitas vezes que ele vê que se parece com ele, tanto por características físicas como características psicológicas, ou seja, o texto literário, ele só tem a contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Mas cabe a mim e cabe a você, professor, saber muitas vezes como apresentar e como levar esse texto literário para dentro da sala de aula, de forma que os nossos alunos, eles possam se sentir envolvidos e possam também sentir prazer pelas literaturas. Outro ponto importante da nossa aula de hoje é sobre como a literatura ela é um poderoso instrumento para a educação. E para isso nós trouxemos aqui uma citação de Cândido, de 1989, página 113, em que ele diz assim: a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza ou que os considera prejudiciais estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Ou seja, é como eu disse a vocês, a literatura ela está diretamente ligada com o que nós vivemos nos nossos dias atuais, assim como ela estava ligada ao que os escritores viviam nos tempos passados. Ao mesmo tempo que a literatura ela pode apoiar o movimento, ela pode criticar. Ao mesmo tempo que ela pode combater algo, ela pode estar ali para apoiar. Então, cabe a mim e a você, professor, muitas vezes, saber como levar os nossos alunos a pensar através de um texto literário. Se você for pegar, muitas vezes, uma poesia do Machado de Assis e perguntar para os nossos alunos o que o autor queria dizer, tente se envolver com os textos literários de Machado de Assis, ou, por exemplo, da Conceição Evaristo, que é uma escritora mais atual, que traz uma literatura de grandes contribuições para a nossa sociedade,
em que muitas vezes ela fala na sua literatura sobre a população que é marginalizada, sobre as pessoas que estão à margem da sociedade. Então, a partir do momento em que você leva, por exemplo, um texto da Conceição Evaristo para dentro da sua sala de aula, muitos dos seus alunos podem se encontrar dentro desse texto. E o que vai acontecer? O seu aluno, ele vai perceber, muitas das vezes, que não é só ele que vive aquele momento, porque isso acontece. Os nossos alunos, muitas vezes, eles pensam que eles são um caso isolado, mas quando eles se deparam com uma realidade em que há outras pessoas que passam pela mesma coisa que eles estão passando, que há pessoas, muitas vezes, que entendem o que eles estão passando, isso se torna diferente. E o texto literário, ele tem, muitas vezes, essa possibilidade de fazer com que os nossos alunos, eles se encontrem e a partir disso eles vão passar a refletir de qual o seu papel, muitas das vezes, dentro da sociedade. E quando você pega um texto lá do século XIX, em que os textos muitas vezes continham ironia, que o autor ele dizia uma coisa, mas na verdade estava dizendo outra, você consegue fazer com que o seu aluno ele pense muitas vezes sobre o processo de escrita, sobre a ironia, que como que aquele autor disse isso, mas na verdade não era aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, se você colocar o texto literário para o seu aluno lá na mesa dele e dizer assim, eu quero apenas que você leia esse texto. Eu não quero que você me diga qual é o sujeito, eu não quero que você me diga qual é o predicativo ou qual é o verbo. Eu não quero que você me diga qual é a ação verbal. A partir do momento que você colocar o texto literário para o seu aluno, para ele somente ler, isso pode fazer com que ele sinta o prazer pela literatura, que é o que nós queremos. Nós sabemos que a literatura ela é um poderoso instrumento de educação, como diz Cândido, mas para isso nós temos que saber usar a literatura ao nosso favor na sala de aula. Não como nós já vemos fazendo muitas vezes, que é usar a literatura como base para ensinar os conteúdos gramaticais. Porque eu pergunto a você, professor, durante o seu processo de ensino-aprendizagem, durante os anos que você passou a escola, como foi a sua relação com a literatura? Foi algo prazeroso ou foi algo que você só viu a literatura muitas vezes por trechos, que é o que acontece? Porque quando nós levamos a literatura para a sala de aula como base para ensinar os componentes curriculares de gramática, o que acontece? Você leva uma literatura que ela é por trechos, você leva um trecho de um poema, muitas vezes, o trecho de uma música, e aí você pede para o seu aluno indicar o sujeito, indicar o predicativo do sujeito, e assim vai, quando na verdade você deveria levar ao seu aluno o texto por completo. Se você for fazer uma pesquisa, muitas vezes, nas escolas, você vai perceber que pouco tem sido o acesso dos nossos alunos às literaturas, porque poucas escolas são as escolas que contam de fato com uma biblioteca, que contemplem muitas vezes autores nacionais, autores que são internacionais, autores muitas vezes paraenses, porque os nossos alunos eles sentem também essa falta. Quantos de nós tivemos a oportunidade, durante o ensino médio, o ensino fundamental, nos depararmos com textos da nossa origem paraense? Acredito que bem poucos. E já que nós passamos por esse processo e foi uma lacuna que faltou a ser preenchida, nós devemos fazer diferente e tentar fazer com que o nosso aluno ele sinta o gosto e o prazer pela literatura, pois poucos são hoje os indivíduos que têm esse gosto e que leem de fato por prazer. Geralmente os nossos alunos, quando eles leem por obrigação, porque o professor disse que tem que ler, eu tenho que ler para eu fazer isso, eu tenho que ler para eu resolver aquele exercício, mas nunca ler por ler. Ou seja, quem são os indivíduos que nós estamos formando? Eu e você, professor, nós somos os responsáveis por suscitar nos nossos alunos o gosto pela leitura, uma literatura em que eles sintam prazer e que eles gostem. Então, eu e você, nós precisamos saber como que nós vamos levar o texto literário para dentro da nossa sala de aula. E é por isso que é importante, eu e você, professor, nós temos essa consciência da nossa responsabilidade enquanto professores, enquanto cidadãos que estão formando outros cidadãos.
porque nós somos os responsáveis por suscitar aos nossos alunos o gosto pela literatura e fazer com que assim os nossos alunos eles façam isso também, porque isso é um efeito dominó. Se eu ajudo o meu aluno, se eu incentivo o meu aluno a ter o gosto pela literatura, automaticamente o meu aluno também ele vai incentivar outras pessoas a lerem. Outra pergunta que eu faço a você, professor, é como que os textos literários eles têm sido apresentados aos nossos alunos. E isso é importante porque a partir dessa reflexão de como que nós estamos apresentando o texto literário aos nossos alunos, nós vamos perceber onde que nós precisamos mudar, pois o texto literário ele pode provocar emoções dos nossos alunos. Se você levar para a sua sala de aula um texto literário, um poema, e colocar uma música lá no fundo e começar a declamar aquele poema ou a ler aquele texto literário, você vai perceber que os seus alunos, muitas das vezes, eles podem ficar extasiados com o que você acabou de ler, ou até mesmo pelas emoções que o texto literário ele pode suscitar nos nossos alunos. E quando nós temos esse compromisso de levar a literatura para a sala de aula como algo prazeroso, como algo que desperte o interesse nos nossos alunos, nós vamos perceber que os nossos alunos eles podem ser alunos diferentes, eles podem ser alunos que aprendem... Os nossos alunos, eles podem ser alunos que aprendem tanto os conteúdos gramaticais quanto também os textos literários, pois quando você leva muitas vezes o texto literário para a sala de aula de forma fragmentada, de forma que você apresenta somente um trecho para o seu aluno ele não vai saber muitas vezes quem foi o autor, qual foi o movimento literário, o que aquele autor quis dizer, quais as sensações que aquele autor ele experimentou ao escrever aquele poema, o que ele estava sentindo quando ele escreveu aquele poema, o que muitas vezes aquele autor quis nos repassar, pois a literatura ela é conhecimento. Como eu disse, a literatura ela está intimamente ligada com o nosso processo histórico, com o processo histórico que nós vivemos e que nós estamos vivendo. Se você for pegar os textos literários que os autores hoje em dia estão produzindo, você vai perceber que os autores ou eles estão fazendo uma crítica muitas vezes ao movimento que eles estão passando, ou muitas vezes estão descrevendo aquilo que eles estão sentindo. Pode ser uma paixão, pode ser uma tristeza, mas são sentimentos que os nossos alunos, eles percebem a partir da leitura que eles vão fazendo nos textos literários, e eles percebem que muitas vezes um sentimento que eles estão sentindo não é algo isolado, mas é algo que faz parte da sociedade, é algo que as pessoas vivem no seu cotidiano. E isso muitas vezes pode tirar o nosso aluno da depressão, por exemplo, pode fazer com que o nosso aluno ele sinta menos vergonha de participar da aula. Isso também promove com que os nossos alunos eles se proponham a fazer a leitura desses textos literários em sala de aula. Porque muitas vezes, se você for dar para o seu aluno ler um texto literário, você percebe que o seu aluno ele não consegue ler o texto literário como ele deveria ser lido. Ele lê, faz aquela leitura corrida, muitas vezes não consegue dar a entonação. E isso é muito importante, porque o texto literário ele não só consegue desenvolver o ampliamento do vocabulário do nosso aluno, mas ele consegue fazer com que o nosso aluno ele perceba também a questão de entonação. Qual que era a mensagem que o autor queria repassar? Qual era o sentimento que ele estava sentindo ali? Será que era uma alegria muito grande ou será que ele estava morrendo de tristeza ou até mesmo de paixão? E os textos literários, eles conseguem transmitir isso aos nossos alunos. Basta que eu e você saibamos como levar esse texto literário para a sala de aula. E eu pergunto a você, quando nós levamos esse texto literário para os nossos alunos, quais têm sido os autores que nós estamos apresentando? Nós percebemos que no cenário mundial nós temos grandes autores como William Shakespeare, que muitas vezes é apresentado aos nossos alunos. Quem dos nossos alunos não conhece a história de Romeu e Julieta? Ou seja, nós percebemos que é dado muitas vezes o privilégio, é dado um lugar de primazia a autores muitas vezes que nem são autores nacionais ou muitas vezes autores que nem são daqui da nossa região. E é uma região que tem grandes autores e que muitas das vezes os nossos alunos não conhecem.
No cenário nacional, por exemplo, nós temos Machado de Assis, um grande escritor da nossa literatura brasileira, ou seja, são escritores que compõem o nosso cânone literário e que muitas vezes são esses escritores que são apresentados aos nossos alunos. E no cenário regional, se você for perguntar para o seu aluno qual o escritor regional que ele conhece, qual o escritor paraense que o seu aluno ele conhece, eu acredito que quase nem 10% dos seus alunos vão saber falar sobre um escritor regional ou sobre um escritor paraense. E é aí que eu entro no segundo ponto da nossa aula de hoje, sobre a questão do cânone literário que tem sido apresentado aos nossos alunos e até mesmo na questão regional. Nós percebemos que os autores que são apresentados aos nossos alunos, em sua grande parte, são do sexo masculino, ou seja, é um cânone literário que é apresentado muitas vezes, negligenciando muitas vezes a escrita feminina. E isso faz com que os nossos alunos, eles não conheçam grande parte das escritoras que fizeram parte da nossa história e que foram apagadas, que sofreram um silenciamento. E é por isso que eu pergunto a você, professor, se você faz o seu papel, se você leva muitas vezes a literatura para a sala de aula, como que você apresenta a literatura aos seus alunos, quais têm sido os autores que você coloca para os seus alunos e se você tem levado as escritoras, porque nós sabemos que as mulheres, elas tiveram grande contribuição na história, mas que muitas vezes a mulher da historiografia, ela foi excluída. E no cenário das letras, tanto das letras brasileiras quanto das letras paraenses, não foi diferente. A nossa história, ela fez muitas vezes questão de apagar o papel da mulher muitas vezes na sociedade, subalternizando a mulher como somente dona de casa e que muitas vezes aquela que nasceu para somente reproduzir, quando na verdade as mulheres têm um papel bem além disso. As mulheres foram grandes escritoras, as mulheres lutaram em guerra e é importante nós dizermos isso aos nossos alunos, o quanto que as mulheres contribuíram para a construção da nossa história. Por mais que por muito tempo a sociedade tenha tentado apagar toda a contribuição que as mulheres fizeram para a nossa história, é importante nós levarmos aos nossos alunos a conhecerem muitas vezes essas escritoras, que são escritoras que tiveram uma grande contribuição, que tiveram um grande papel, que tiveram uma escrita muitas vezes magnífica, uma escrita maravilhosa, mas que infelizmente não são conhecidas ou que não foram conhecidas. E é exatamente o que a Mary Del Priore, em 1997, ela diz assim: vivemos uma longa tradição machista, ou seja, nós vivemos um processo de silenciamento e de apagamento dessas escritoras. Essas escritoras, elas foram muitas vezes sucumbidas a se calar, a fazer com que os seus textos literários, eles não fossem publicados. E é por isso que é importante, se eu e você, professor, nós lutamos por uma sociedade mais justa, por uma sociedade igualitária, nós precisamos ter em nossa mente que esse processo de apagamento, ele precisa ser desfeito. Chega de muitas vezes apagar as mulheres da história, chega de muitas vezes silenciar a mulher do processo em que ela teve, da contribuição que as mulheres tiveram na nossa sociedade. É importante nós fazermos nosso papel enquanto indivíduos dentro da nossa sociedade e sabemos que a história teve grandes mulheres como Maria Bonita, que foi a primeira mulher a comandar um cangaço e a lutar, muitas vezes, a carregar uma arma. Nós temos Maria Quitéria, que foi a primeira mulher a lutar em uma guerra, ou seja, se hoje é difícil muitas vezes nós vermos as mulheres nesse ambiente militar, imagine no século XIX o quanto que isso era difícil. E Maria Quitéria, ela lutou contra a vontade de seus pais, lutou contra toda a sociedade e pediu a permissão de seu pai para que ela pudesse lutar na guerra. O pai não deu a permissão, Maria Quitéria se transformou
Maria Quitéria cortou seu cabelo e se fez passar por homem e assim conseguiu lutar na guerra. Nós temos também Francisca Edvirgem, que é, na verdade, Chiquinha Gonzaga, uma grande compositora que nós conhecemos até os dias de hoje. E eu faço uma pergunta a você: como romper o silenciamento e o esquecimento? Como que nós vamos romper esse silenciamento e esse esquecimento que as escritoras, muitas vezes, tanto as escritoras brasileiras quanto as escritoras paraenses sofreram ao longo dos anos? Nós só vamos romper esse silenciamento a partir do momento em que eu e você, professor, levarmos esse texto para a sala de aula. Constância Duarte, ela diz que nós só vamos romper essa barreira, muitas vezes, que a sociedade criou, a partir do momento que você levar esse texto para a sala de aula, que você começar a debater esses textos e a partir do momento que você começar a refletir sobre a escrita feminina. Quantas mulheres muitas vezes não tiveram que usar pseudônimos masculinos para poder terem seus textos publicados? Quantas mulheres não tiveram o reconhecimento devido justamente por isso, por publicarem com nomes de homens muitas vezes e que não foram reconhecidas, ou seja, grandes escritas das escritoras foram perdidos e nós só vamos romper esse apagamento, esse silenciamento a partir do momento em que nós formos para a nossa sala de aula e estivermos comprometidos a fazer com que o nosso aluno ele conheça as escritoras paraenses, ele conheça as escritoras brasileiras, pois só assim ele vai fazer, como efeito dominó, de um vai passando para o outro e assim as nossas escritoras elas se tornam mais conhecidas. E, como eu disse, o nosso estado, ele possui grandes escritoras. E uma dessas escritoras é Eneida de Moraes e Maria Luísa do Nascimento. Eu vou apresentar a vocês uma foto da Eneida de Moraes para que vocês possam também conhecê-la, porque eu sei que tem muitos de vocês, professores, que não conhecem Eneida de Moraes, não conhecem nenhuma obra dela, ou nenhum conto, muitas vezes, porque a Eneida de Moraes, ela é conhecida por produzir contos, e esses contos, eles são recheados de um teor regional, ou seja, é uma literatura em que quem é paraense e lê se encontra nesse texto da Eneida de Moraes. Então, agora, eu vou apresentar uma foto para vocês da Eneida de Moraes, tá bom? Essa aqui é a Eneida de Moraes, uma escritora paraense que, como eu disse, ela publicou contos, ela fez poemas, fez poesias e ela fala diretamente sobre a nossa cultura. A Eneida de Moraes, ela tem uma obra literária que eu particularmente gosto muito, que se chama Banho de Cheiro. E se eu falar para você o que isso remete a você, o banho de cheiro? Automaticamente você vai lembrar do Ver-o-Peso. Lá no Ver-o-Peso é onde vende os banhos de cheiro, onde as mulheres estão lá oferecendo, o Chora nos Meus Pés, aquela coisa toda. E a Eneida de Moraes, quando ela escreve esse conto que é o Banho de Cheiro, ela conta a história que é sobre o 24 de junho, onde as pessoas fazem um banho, fazem todo um ritual. E ela conta a história de uma mulher chamada Sabá. Sabá, ela diz assim, que a dona Sabá, ela era responsável por reconstruir casamentos. Ou seja, a Eneida de Moraes não só fala da nossa cultura, mas ela também, muitas vezes, atribui uma força a uma mulher que muitas vezes poderia ser simples. Uma feirante que vende banho de cheiro, mas que, na verdade, tem o poder de reconstruir casamentos. Mas através de que ela tem esse poder de reconstruir o casamento? Através dos banhos, muitas vezes, que ela vende ali no Ver-o-Peso. E é isso, muitas vezes, que a nossa literatura ela pode provocar nos nossos alunos. Quantos dos nossos alunos não têm, muitas vezes, mães, avós que são feirantes? E eles podem se encontrar, muitas vezes, uma profissão que é, muitas vezes, marginalizada pela sociedade, que é deixada de lado, de repente, ganha um espaço de notoriedade dentro de uma literatura. Ou seja, é algo muito importante para os nossos alunos, pois eles passam a conhecer não só da nossa história, mas também de escritoras paraenses que merecem
serem elogiadas, que merecem serem lidas, escritoras paraenses que merecem ter os seus textos literários conhecidos. E então, eu convido, se você que é professor, se você que é aluno, muitas vezes você não conhece a Eneida de Moraes, eu convido você a fazer a leitura dos textos literários da Eneida e a conhecer um pouco mais sobre a escrita e sobre a mulher que foi Eneida de Moraes. Outra escritora que eu tenho para apresentar para vocês é a Maria Luísa do Nascimento. Infelizmente, nós não temos uma foto clara que dê para você realmente, para que você consiga realmente ver quem foi a Maria Luísa da Silva. E a Maria Luísa, ela é uma escritora que eu também gosto muito, uma escritora que, se eu falar para vocês que estudou até a 4ª série do réu primário, do antigo réu primário, do antigo primário, na verdade, perdão, foi uma escritora que teve um livro publicado, mas que para ela publicar esse livro, ela lutou muito. A Maria Luísa, ela conseguiu ganhar um concurso da 3ª idade realizado pelo SESI, um concurso de poesia. Então você pode pensar comigo, uma mulher negra que conseguiu publicar um livro, que conseguiu ganhar um concurso de poesia. Então você deve pensar o quanto que esse texto literário, o quanto que as obras literárias de Maria Luísa eram magníficas, eram obras muitas vezes que ela não teve a oportunidade de publicar, mas eram obras que mereciam apreciação, tanto a minha apreciação quanto a sua. Mas infelizmente Maria Luísa não conseguiu o reconhecimento que ela gostaria de ter. Maria Luísa, ela levou 30 anos para conseguir publicar o seu livro. Ou seja, aí você deve pensar, 30 anos para publicar um livro, 3 décadas, muito tempo. Maria Luísa, ela escreveu um livro chamado Crepúsculo de Duas Vidas. É um livro que você precisa ler, eu convido você também a fazer a leitura desse livro. É um livro onde a Maria Luísa, ela conta a história de 2 senhoras, uma chamada Dona Francisca e a outra chamada Dona Nazaré. E as duas se encontram no final de suas vidas em um asilo aqui na cidade de Belém do Pará. Ou seja, quando a Maria Luísa diz assim, olha, no título do livro, Crepúsculo de Duas Vidas, ela quer dizer assim, ó, o final de 2 vidas que se cruzam. Só pelo título você consegue perceber como o texto literário da Maria Luísa é algo que muitas vezes nos faz viajar, é algo que nos faz sair da nossa realidade e viajar para dentro daquilo que a Maria Luísa está escrevendo. Foi uma escritora que até então nós não sabemos se está viva ou não. Nós sabemos que hoje, se Maria Luísa estiver viva, ela tem 101 anos basicamente. Foi uma escritora que viajou para o Rio de Janeiro, batalhou muito para poder ter o seu livro publicado. E 30 anos depois, somente quando o seu filho mais velho, conseguiu um dinheiro, foi que conseguiu publicar o seu livro. E Maria Luísa só veio ganhar notoriedade a partir do momento em que ela ganhou esse concurso de poesia da 3ª idade realizado pelo SESI. Quando Maria Luísa ganhou esse concurso, ela deu uma entrevista para o jornal O Liberal, onde ela conta parte da sua história e toda a sua luta para publicar o seu livro. Então, se você ainda não conhece a Maria Luísa, eu convido você a ler e apresentar os seus alunos às escritoras, como Eneida de Moraes e Maria Luísa. Claro que nós temos outras escritoras brilhantes aqui na nossa região, no nosso estado. Mas essas duas são as que eu escolhi para trazer para vocês hoje e para que vocês também possam apresentar para os alunos de vocês em sala de aula, pois vocês vão perceber que os alunos de vocês eles vão conseguir viajar para dentro dos textos literários, tanto da Maria Luísa quanto da Eneida de Moraes. E eu pergunto a vocês, como apresentar a literatura aos nossos alunos em sala de aula? Como que você vai muitas vezes apresentar a Maria Luísa e a Eneida de Moraes? Como que você vai fazer com que o seu aluno ele sinta prazer? Uma forma bem simples de você fazer com que o seu aluno ele conheça essas literaturas
é você levando mesmo os textos na íntegra, seja por meio de cópias para os seus alunos ou muitas vezes disponibilizar por uma plataforma online, pois nós sabemos que os nossos alunos, eles estão nesse meio em que tudo está a um clique. Então, disponibilizar essas literaturas para os nossos alunos de forma online, muitas vezes, ou através de cópia, é apresentar os nossos alunos a essa literatura, que é uma literatura muitas vezes que eles não têm acesso, e como incentivar o gosto dos nossos alunos pela literatura. Nós sabemos que os nossos alunos muitas vezes eles sentem repulsa aos textos literários. E como que nós vamos levar o nosso aluno a conhecer esse texto? Como eu disse, o primeiro passo é apresentar esse texto de fato aos nossos alunos, textos na íntegra, não só um trecho do texto, mas fazer com que os nossos alunos eles conheçam os textos na íntegra, e a partir daí você vai incentivar o gosto dos seus alunos. Você pode levar, por exemplo, diferentes textos literários, diferentes músicas, diferentes poemas, diferentes histórias, diferentes contos. E a partir daí, o seu aluno ele vai ver o que ele se sente mais atraído, o que é que atrai mais o seu aluno. Pode ser um conto, pode ser um romance, pode ser uma literatura de cordel, pode ser um poema. E a partir daí é que os nossos alunos eles vão se sentir atraídos pelos textos literários. E, como eu disse, a partir do momento em que você apresenta essa obra aos seus alunos, tanto por plataformas digitais, quanto por meio de cópias, você está facilitando o acesso a obras. Infelizmente, nós sabemos que comprar livros hoje em dia, adquirir livros hoje em dia, foi e continua sendo caro. Ou seja, nem todos os nossos alunos eles têm muitas vezes condições de adquirir um livro de literatura. Mas os nossos alunos, ele tem acesso, não todos, mas alguns têm acesso às plataformas digitais, ou seja, disponibilizar essas obras muitas vezes por meio de plataformas digitais, fazer muitas vezes uma campanha. Uma boa dica é essa, promover uma campanha no seu bairro. Se você participa de uma escola e você é professor, realize uma campanha com os seus alunos para que eles convidem as pessoas. Tem muitas pessoas que têm muitos livros em sua casa, tem muitas obras literárias, mas que não fazem uso, que não leem muitas vezes. Convidar essas pessoas a doarem esses livros para as escolas e a montar uma biblioteca. Nós sabemos que muitas escolas não têm biblioteca, e daí um excelente projeto para você, professor, realizar muitas vezes a montagem de uma biblioteca dentro da sua escola para que os seus alunos eles tenham acesso às obras literárias. Então, quando você faz esse projeto aos seus alunos, além de você estar facilitando os seus alunos a lerem essas obras, você também está incentivando a eles a participar de um projeto. Logo dessa forma, eles já vão estar envolvidos em todo o processo. Promover eventos. Um desses eventos, por exemplo, é a construção da biblioteca. Reservar um espaço lá na sua escola, convidar a comunidade para fazer parte, para doar livros, promover eventos com escritores. Poucas são as escolas hoje em dia que promovem eventos e que levam muitas vezes escritores. Os nossos alunos, eles são escritores. Então, muitas vezes, levar escritores para dentro da nossa sala de aula, chamar os escritores para conversarem com nossos alunos, para conversarem com a nossa escola em geral como um todo, é muito importante, porque os nossos alunos, muitas vezes, eles conhecem os autores, mas só conhecem de ouvir falar, são autores que eles nunca viram. Então, a partir do momento em que você convida escritores, que você promove eventos na sua escola, você está envolvendo o seu aluno mais com a literatura. E não se torna mais algo distante, não se torna uma realidade em que ele não vive, mas começa a fazer parte da realidade dos nossos alunos e diversificação dos temas e gêneros. Como Cândido disse, a literatura ela é um poderoso instrumento de educação. Então, a literatura ela consegue abarcar toda a nossa sociedade. Ela consegue falar sobre os diferentes tipos de gêneros textuais, ela consegue falar sobre os diferentes temas.
Quantas são as literaturas, muitas vezes, que os nossos alunos têm acesso? Através da literatura, muitas vezes, trabalhar o bullying, trabalhar a homofobia, trabalhar machismo, trabalhar gordofobia. São assuntos que são latentes na nossa sociedade de hoje e que a literatura ela é capaz de abordar, que a literatura ela é capaz de trabalhar nos nossos alunos. E outro ponto importante para que os nossos alunos eles conheçam, eles sintam prazer pela literatura, conhecer os nossos alunos. É muito importante nós sabermos qual é o gosto do nosso aluno. Eu sei que nós temos inúmeros alunos, nós temos muitas vezes inúmeras turmas e se torna difícil muitas vezes conhecer aluno por aluno, mas eu e você, professor, nós sabemos que por mais que bem pouco, nós conseguimos conhecer cada aluno. Então, a partir do momento em que você conhece cada aluno, você acaba conhecendo o gosto dos seus alunos. E aí você vai saber, o meu aluno, ele gosta mais de poema, ele gosta mais de romance, ele gosta mais de um filme, porque hoje em dia nós temos também isso. Claro que os filmes, eles não são uma cópia, né, fiel aos livros, mas se torna muitas vezes uma forma de fazer com que os nossos alunos, eles conheçam as obras literárias. Nós temos, por exemplo, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubra. É um livro que se tornou um filme, ou seja, se muitas vezes o seu aluno ele não conhece o livro, ele pode conhecer o filme. O filme não é igual ao livro, mas muita coisa é igual. E a partir do momento em que você levar o filme para a sua sala de aula, o seu aluno ele vai conhecer, ele vai falar assim, olha, mas o filme é bom, então o livro deve ser melhor ainda. Então, a partir do momento em que você vai conhecendo os gostos dos seus alunos, você também sabe o que você deve oferecer, quais as literaturas que você deve oferecer ao seu aluno. E outro ponto é inserir as TICs no uso das literaturas. Nós sabemos que nós vivemos uma grande revolução tecnológica, nós sabemos que nós somos a sociedade da informação e que a nossa sociedade mudou a sua forma de vestir, de falar, de se comunicar, de se relacionar e, logicamente, também mudou a forma, muitas vezes, de ler. Como eu disse, os livros muitas vezes não são tão fáceis de ser adquiridos, não são tão em conta, mas muitas vezes inserir as TICs dentro do nosso processo de ensino e aprendizagem da literatura é muito importante também, pois a partir das TICs, os nossos alunos, eles vão ter acesso muitas vezes a um livro, a um poema, a um conto. Um livro muitas vezes que poderia não ser acessível ao nosso aluno, através das tecnologias de informação e comunicação, os nossos alunos, eles passam a ter acesso a esses livros, a esses contos. Eles passam também a ter acesso a divulgar e a compartilhar informações sobre essas obras literárias, o que é importante também para os nossos alunos. E a relação literatura e a vida dos nossos alunos. Como nós sabemos, a literatura ela nunca vai ser algo vazio. A literatura ela está diretamente ligada com as nossas vidas. E a partir do momento em que você faz com que o seu aluno ele consiga se enxergar ou se encontrar dentro de um texto literário, você percebe que a relação literatura e aluno, elas correm lado a lado. É importante nós fazermos com que os nossos alunos eles consigam se perceber enquanto indivíduos muitas vezes que não estão sozinhos dentro de uma sociedade, muitas vezes pessoas que podem se sentir à margem, muitas vezes pessoas que estão vulneráveis a certas situações. Através dos textos literários, os nossos alunos eles conseguem se encontrar e ter uma relação mais íntima com a literatura e até mesmo a compartilhar as suas emoções, a compartilhar muitas vezes o que estão passando, porque nós sabemos que a nossa sala de aula, ela é uma sala de aula onde nós vamos ter contatos com inúmeros alunos com diferentes situações e muitas vezes um aluno que não consegue falar o que está sentindo, que não consegue expressar
através de suas próprias palavras. O texto literário pode provocar isso ao nosso aluno, fazer com que ele se sinta atraído, com que ele fale mais, com que ele exponha o seu problema. Nós sabemos que a escola não vai resolver todos os problemas da sociedade, mas ela pode ajudar a construir um futuro melhor para os nossos alunos e incentivar a produção dos nossos alunos. Quando você conhece o seu aluno, quando você sabe o que o seu aluno gosta, quando você faz com que o seu aluno ele se envolva dentro desse processo da literatura, dentro dessa leitura, o seu aluno automaticamente ele vai também sentir a vontade de produzir, de tanto um poema quanto um conto, muitas vezes um romance. Nós muitas vezes temos grandes escritores dentro da nossa sala de aula e nós não sabemos, tanto porque muitas vezes nós não damos a oportunidade ou porque muitas vezes nós não incentivamos a escrita dos nossos alunos. É muito importante também nós incentivarmos os nossos alunos a escrever, a fazerem as suas produções, a publicar. Se o seu aluno muitas vezes escreveu um texto ali, escreveu um poema, escreveu um romance, você não pode só você ler, você tem que fazer com que o seu aluno, ele faça com que o seu texto muitas vezes fique conhecido. E como é que você vai fazer isso? Muitas vezes promovendo uma roda de conversa, promovendo uma feira cultural onde os seus alunos eles podem fazer exposição das produções. Tudo isso são maneiras, são projetos que incentivam os nossos alunos a produzirem literatura e, acima de tudo, a conhecerem mais sobre a literatura. Porque o nosso aluno ele só vai produzir um poema se ele souber o que é um poema, se ele já tiver visto um poema. Ele só vai produzir um conto, um romance, se ele saber o que é. Porque se ele não souber, como que ele vai produzir as suas literaturas? Como que ele vai, muitas vezes, disseminar essa ideia de querer produzir e de querer realmente ter um contato com mais afinidades com os textos literários? Então, eu e você, professor, nós precisamos saber como apresentar a literatura aos nossos alunos, apresentar as nossas literaturas regionais aos nossos alunos, pois elas podem contribuir de maneira significativa dentro do processo de ensino-aprendizagem, mas cabe a mim e a você saber como apresentar. E por isso eu trouxe algumas ferramentas que auxiliam os nossos alunos a compreenderem a literatura. E nós temos jogos online, e esses jogos online são a linha do tempo dos movimentos literários, são jogos online que os nossos alunos eles podem ter acesso, em que você pode ir lá colocar os seus alunos para jogar e assim eles aprenderem um pouco mais. Defina os tempos da literatura, é outro jogo online que os nossos alunos eles podem aprender e para eles jogarem, para eles ganharem lá o jogo, eles vão ter que saber quais que são os tempos da literatura, quais os movimentos e cruzadinha literária. Ou seja, para eles descobrirem qual que seria a palavra que completaria a cruzadinha, eles teriam que conhecer sobre literatura. Ou seja, quando você apresenta jogos como esses aqui para o seu aluno, ele automaticamente vai ter que ler, ele vai ter que pesquisar. Nem que seja pesquisar lá na internet, uma resposta já que está ali pronta, mas ele vai precisar pesquisar. E a partir do momento que ele vai pesquisar, ele vai conhecer, e é o que nós buscamos. E o WordWall, que é um jogo em que o professor ele pode colocar não só elementos da literatura, mas das demais disciplinas que ajudam o aluno também a compreender os demais conteúdos. Ou seja, eu trouxe aqui 4 ferramentas que você, professor, pode utilizar dentro da sala de aula com os seus alunos para apresentar, para incentivar os seus alunos a terem o gosto pela literatura. Apresentei a vocês 2 escritoras paraenses em que os seus alunos eles podem conhecer e que você também, professor, que não conhece, está convidado a conhecer. Essa foi a nossa aula de hoje no Liberal na Escola sobre literatura e sala de aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.